Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo aqui mais uma vez o Paulo Gustavo Tavares, naturólogo, que vai nos falar hoje sobre um assunto nunca abordado no Vida Inteligente, mas que é muito falado e muito importante, e hoje eu acho que nada melhor do que um naturólogo para falar sobre isso, né? Que é sobre Ayurveda. O termo está certo? Ayurveda? Uhum. Então é um prazer em tê-lo aqui mais uma vez, Paulo. O prazer é meu, está. O que é Ayurveda? Medicina ayurvédica, muito se fala, é um termo muito, eu conheço, já ouvi falar muito, eu pesquiso, dou uma olhada, mas tudo superficial, né? Porque existem diversas linhas, cada um faz o que bem entende, existe regime ayurvédico, existe massagem ayurvédica, existe medicina ayurvédica. Então vamos começar pelo que é Ayurveda. Vou optar em falar de uma forma bem simples, Claro. Bem acessível, bem objetiva. Ayurveda nada mais é do que o sistema medicinal tradicional indiano. A palavra Ayurveda, ela significa, de uma forma simples de entender, a ciência da vida, ou o conhecimento da vida. Tá. Por quê? Porque esse sistema terapêutico que surgiu há mais de 5.000 anos, que é a história clássica do Ayurveda, ele se propõe a cuidar da saúde da pessoa, só que em âmbito integral. O que é o âmbito integral? É você cuidar da sua saúde em todos os níveis em que a sua vida se expressa. O nível físico, o nível psicológico, o nível emocional, o nível espiritual, o nível energético. E óbvio, englobado nisso tudo está como você se alimenta, seus hábitos, sua psicologia, seu modo de interagir com a realidade, como você se relaciona consigo, como você se relaciona com os outros, como você se relaciona com a natureza e assim por diante. Ayurveda, você falou 5.000 anos. Podemos comparar, qual é a equivalência, vamos dizer, com a medicina chinesa? São ciências, eu não posso dizer que irmãs, de alguma forma elas surgiram aproximadamente no mesmo período. No mesmo período, tá. A partir da população que existia naquele tempo, através de sábios que existiam naquele tempo. E ambas têm a similaridade no sentido de cuidar do ser humano por inteiro. É aquele âmbito integral que eu falei para você. Tá. Que a expressão mais corriqueira é holismo, né? Cuida do ser humano no seu aspecto holístico, do todo. A medicina, o médico, existe um médico Ayurveda, vamos dizer? Como é que é a questão na Índia? Existe a medicina e a especialidade ayurvédica? Como é que é isso? Então, a Ayurveda é a medicina tradicional da Índia. Por quê? Porque ela, desde milhares de anos, é o que vem valendo e na quem Índia. Exerce na Índia, vamos dizer, a tradição na Índia, quem exerce a medicina ayurvédica? Quem faz uma formação... Hoje, na Índia, existem universidades de Ayurveda. Universidade. Ah, tá. Isso aí que eu estava querendo saber. Na Índia existem universidades de Ayurveda. A Índia hoje tem universidades de Ayurveda, universidades de medicina convencional, ocidental. Tá. E existem universidades em que oferecem os cursos de formação em medicina convencional e Ayurveda ao mesmo tempo. E é reconhecida? Sim. E é reconhecida, sim, caramba. Sim. São médicos que se formam na medicina ayurvédica. Tá. Aqui no Brasil, o correto não seria usar medicina ayurvédica, porque medicina é um termo próprio da medicina convencional. Isso, aqui no Brasil aqui a gente usaria mais a expressão terapia ayurvédica. Terapia. Isso. Tá. Então, alguém que faz uma formação em Ayurveda, eu fiz uma formação de 2 anos em Ayurveda. Você fez? Sim. Tá. Após a faculdade de naturologia. E então você se forma como terapeuta ayurvédico e não médico ayurvédico. Mas é só uma questão dos termos mesmo. Tá, e me diz, vamos falar então, antes da gente aprofundar na Ayurveda em si, como é que é a formação em Ayurveda? O currículo, vamos dizer, desses 2 anos que você fez, que é um tempo, não interessa se é meio período, por dia, tudo isso aqui, é uma carga horária considerável, vamos dizer. O que você aprende nisso? Como é que é, como compreende o currículo da Ayurveda, vamos dizer? Você falou no começo que abrange o holos do ser, né? Mas vai me falando assim para o pessoal entender mais ou menos. É muito abrangente e muito profundo. Sim. As bases do Ayurveda, a gente deveria citar a filosofia que está por trás do Ayurveda.
Filosofia, tá. A filosofia do Ayurveda é a mesma filosofia do Yoga. A filosofia do Ayurveda é baseada num sistema chamado Samkhya. Samkhya. Isso. Que foi um sistema desenvolvido por um sábio indiano da antiguidade, antes da era cristã, chamado Kapila. Então, Kapila desenvolveu todo o sistema Samkhya, que parte do princípio que a vida e a realidade como um todo ela é formada através da interação entre dois princípios universais, digamos assim. Um chamado Purusha, Tá. outro chamado de Prakriti, ou Prakriti. Prakriti é a energia vibrante que dá origem à matéria. Tá. É o campo quântico oscilante, como alguns cientistas quânticos diriam. E Purusha seria o princípio da consciência espiritual. Em Purusha se ligando a Prakriti, o fenômeno da vida ela acontece. E as transformações do universo, da matéria, vai se sucedendo a partir disso. Então, se a gente pega o exemplo de um ser humano, no corpo dele, ele seria a expressão de Prakriti. Tá. Só que a alma humana, ou a consciência profunda, seria Purusha atuando sobre Prakriti, fazendo com que essa matéria evolua e cause os seus fenômenos naturais. Então essa é a base da filosofia, mas daí disso decorre uma série de outras questões, porque da união entre Purusha e Prakriti surgem uma série de outros fenômenos, como por exemplo os 5 elementos abordados dentro da medicina Ayurveda, que é Vamos lá. éter, Tá. ou espaço, ou akasha, como se chama, ar, que é o vayu. Vayu, isso, tá. Depois temos o fogo, Tamas, não? tejas. Tejas, isso. Depois temos água, apa, Apa, isso. ou jala. E temos prithvi, que é terra. Exatamente, Esses são tá. os 5 elementos que são produzidos a partir de Purusha, Prakriti e outros fenômenos, que eu não vou complicar muito aqui, Claro. mas disso vão surgindo os fenômenos do psiquismo, da mente, das vibrações, das energias, e vão surgindo algumas bioenergias constitucionais que o Ayurveda chama de doshas. Doshas. O que são então doshas? Dosha é uma bioenergia predominante, ou dosha é uma constituição física e mental dos seres vivos. Tá. Tudo tem seu dosha. Dosha, existem 3 doshas principais, chamado Pitta, Kapha e Vata. Pitta, Kapha Kapha e Vata. e Vata. Isso é geral ou é pro ser humano só? Não, tudo tem. Todo ser vivo. Todo Tá. ser vivo tem o seu dosha. Sim. Ou seja, a sua dominância biológica e psíquica. Tá, e por que ela é dividida nessas 3 partes aí? O que significa cada uma? Um dosha, se você vai pelo sistema Samkhya, da junção dos 5 elementos, da interação entre os 5 elementos, Sim. ele é formado sempre por 2 elementos, que dão as características daquele organismo no seu aspecto biológico e psicológico. Então o Ayurveda, de forma simples de entender, ele se baseia nesses 5 elementos para entender a formação de tudo e o funcionamento de tudo, inclusive, óbvio, do ser humano. Então, por exemplo, o dosha Pitta é uma constituição física e mental gerada a partir do elemento fogo e água, Ok. com a predominância do elemento fogo. Então, veja só, uma pessoa, um indivíduo que tem a sua constituição física e mental predominantemente Pitta, é uma pessoa que tem muita característica do elemento fogo no seu modo de pensar, sentir e agir. Como é que é a característica fogo no pensar, agir e Veja sentir? só, quais são os atributos do fogo? Calor, luminosidade, Isso. né? Transformação. Transformação, claro. Então você pega, tudo isso você pode aplicar tanto fisicamente quanto mentalmente, tá? Então, fisicamente, uma pessoa que tem uma predominância desse dosha na sua constituição, por o fogo ser o elemento dominante, acima do elemento água, a pessoa Pitta, ela fisicamente tem um metabolismo mais acelerado. Tira e Porque queda. o fogo é o elemento de transformação
nos ácidos da digestão, por exemplo. É uma pessoa que tem uma tendência a sentir mais calor, porque o sangue da pessoa tende a esquentar mais, o elemento fogo. É uma pessoa que ela tem uma pele com um brilho mais próprio dela. Se você vai, tem outros aspectos físicos, mas se você vai para o aspecto psicológico, o fogo nada mais representa do que o elemento luz. Então, uma pessoa de predominância desse dosha, ela é uma pessoa que tem uma tendência a ter uma inteligência mais aguçada por conta da luz do raciocínio dela. Ok, tem lógica. E, ao mesmo tempo, tudo tem o seu lado, favorável e desfavorável, são características que chamamos de positivas ou características negativas. Um aspecto, isso que eu te falei é um aspecto muito positivo, capacidade intelectual aguçada, uma inteligência mais iluminada, digamos assim, não no sentido espiritual. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa pita, por conta das características do elemento fogo que dominam nela, é uma pessoa que tende mais à irritação, ao calor de certas emoções, como o estresse. Mas isso é uma coisa permanente? Essa característica é permanente? É. Ah, é? É. Um dosha seria praticamente o que a gente chama de DNA no corpo físico. Tá. Então, alguém que nasce com DNA configurado de uma determinada forma herdado dos pais, vai sempre ter aquela característica genética. Antes de você dar sequência, é imprescindível que eu te pergunte como você faz essa anamnese, né? Que nós estamos falando da Ayurveda séria, do jeito que tem que ser. Não a pessoa ir lá, eu marco uma massagem ayurvédica, vou lá, faço a massagem, não sei nem como é que é, mas não interessa. Saio de lá e sem saber o que aconteceu comigo. Alguém me tocou, usaram alguma coisa. Então isso, como é que você faz uma anamnese para você saber meu dosha, para você saber uma série de coisas, para você me aplicar o Ayurveda de uma forma adequada? Como é que é feita uma anamnese? Eu estou muito curioso. Uma consulta. Isso, uma consulta. Ayurvédica, ela se baseia em inúmeros elementos ou fatores de avaliação, seja da avaliação interativa nas palavras, Sim. seja da avaliação física que você tem. Tá? Então, vai desde a resposta que a pessoa vai dar sobre os hábitos que ela tem, o modo dela reagir a certas situações e emoções, o modo dela pensar, capacidade intelectual, etc, etc, etc. Não tem nada a ver com data de nascimento, signo, essas coisas, não entra nada disso. Não. O Ayurveda, na Índia especificamente, ele se liga muito à astrologia védica. Astrologia então, védica, tem tá. muitos médicos ayurvédicos na Índia que, por conta da cultura, na cultura indiana, a astrologia ser algo tranquilo, comum, eles associam a prática da astrologia védica para melhorar a abordagem dos tratamentos, para dar um conhecimento mais profundo sobre aquele indivíduo. Sim. Né? Mas não necessariamente você vai precisar se basear. Tá, ok. Isso aí é uma especialidade de que é... Isso. Então, na consulta, eu vou ter que avaliar sua característica de personalidade. Tem muitas perguntas que eu posso fazer. Mas também vou ter que avaliar você em termos físicos. E até como o seu corpo funciona. A fisiologia do seu corpo. Sim. Então, eu posso investigar como é que é a característica da sua digestão. Se ela é uma boa digestão, se é uma digestão rápida, se você, ao se alimentar, fica com peso, se você... Fica com sono. Se isso produz gases, se não produz gases, fica com sono, etc. Mas a forma do seu corpo também vai denunciando o seu dosha predominante. E também o seu dosha em desequilíbrio, porque uma coisa é você ter um dosha de predominância, outra coisa é você desequilibrar qualquer um dos 3 doshas, porque os 3 existem em você. Sim. Porque os 5 elementos existem em você. E um dosha é formado pela junção de 2 elementos. Tá? Só que aí esses outros têm um grau menor de atuação na sua vida. Mas aí eu vou ter que avaliar característica da sua pele, característica dos seus olhos, característica do cabelo, feições faciais, tendência a engordar ou emagrecer, altura, tudo isso. Entra isso tudo. Sim, articulações, forma da língua, características da urina, das fezes, do suor, tudo isso precisa ser avaliado para você conseguir identificar o dosha original e também para você conseguir identificar o dosha em desequilíbrio. Porque o Ayurveda ele vai primeiro atuar sobre o desequilíbrio da pessoa
para depois promover uma terapia de manutenção do dosha em equilíbrio, do dosha original em equilíbrio. Tá, e você fez a anamnese, você levantou todo isso. Qual é o próximo passo, vamos dizer? Porque eu sei não, pelo que eu já li, na minha cabeça é uma bagunça a Ayurveda, porque eu já te falei, tem diversas ramificações. Então eu quero saber o seguinte, quais são as linhas, os tipos de tratamento, digamos assim. Você fez a anamnese, e aí, primeiro passo, você identificou tudo, o que vai acontecer a partir daí? A partir desse diagnóstico ayurvédico, aí você vai usar uma série de tratamentos ou práticas naturais, terapêuticas, para produzir o equilíbrio daquele desequilíbrio que você identificou. Então, o Ayurveda ele dispõe de um leque muito grande de terapias. Exatamente, isso que eu queria dizer. Massagem ayurvédica, massagem é uma das terapias que o Ayurveda usa. Sim. Tá? Que é uma terapia, aliás, muito utilizada em qualquer clínica, consultório de Ayurveda. Muito, muito. Mas dentro da massoterapia ayurvédica existem vários tipos de massagem. Formas de fazer as massagens para atingir o objetivo em conformidade com o diagnóstico feito. Por isso que eu quero esclarecer bem, porque para as pessoas entenderem quando quiserem, vou fazer uma massagem ayurvédica, mas por que você vai fazer? Porque eu estou afim. Quer dizer, então a pessoa vai e não sabe, e provavelmente ela pode sair falando mal depois, porque ela foi fazer alguma coisa sem orientação nenhuma. Se o claro profissional não for qualificado, pode fazer algum procedimento que não seja necessariamente o ideal para o tipo de desequilíbrio que aquela pessoa Então vamos falar dessas fazendo. linhas aí, continua falando sobre então isso. Você trabalha com a massoterapia, você trabalha com a dietoterapia, ou seja, a parte de alimentação. Você trabalha com técnicas, por exemplo, no campo meditativo, você trabalha com técnicas respiratórias, você trabalha com técnicas físicas, porque o Ayurveda também associa comumente o yoga, o Hatha Yoga, por exemplo, ao trabalho terapêutico, porque precisa trabalhar o corpo também. Você trabalha com ervas medicinais, que é a fitoterapia ayurvédica. Você trabalha, o Ayurveda usa muito também gemas minerais para gemoterapia, como se diz. Você tem inúmeros tipos de tratamento. Agora você está me falando aqui. Hidroterapia, aromaterapia. Tem um monte de coisa. Agora me diz uma pessoa, você falou de gemoterapia, por exemplo. Uma pessoa de gemoterapia, ela precisa saber o que ela está fazendo, né? Como é que ela faz essa... É isso que eu quero dizer. Que se você for ver, se você abrir uma página de classificados, você vai ver N massagens ayurvédicas aqui lá. Eu duvido, quer dizer, eu posso estar redondamente enganado, eu duvido que a pessoa que faça 90% daquilo lá que está anunciado, que tenha uma formação do jeito que nós estamos falando aqui. Então, qual é o risco disso? Nós não estamos falando mal de ninguém, nós só estamos falando qual é o risco disso, ou qual é... Para eu falar em gemoterapia, eu tenho que fazer uma especialidade dentro da Ayurveda, vamos dizer. Porque é claro que você é naturólogo, você fez 2 anos em Ayurveda, você disse, especialização. Sim. Isso permite que você atue em todas essas áreas que você disse aqui para mim, que a gente citou algumas, porque a gama realmente é muito extensa? Permite, porque a minha formação em Ayurveda, fora a minha formação em naturologia, Sim. que uma das bases da naturologia é o Ayurveda. Sim, depois você fez especialização. Isso. Eu posso atuar com qualquer uma dessas terapias. Certo, você teve uma formação universitária? Com todas as terapias do Ayurveda. Por quê? Porque tem algumas abordagens terapêuticas com as quais eu não me afinizo tanto. Claro, mas eu normal. obtive o conhecimento na minha formação em terapia ayurvédica, mas não uso tudo. Gemoterapia, por exemplo, eu tenho conhecimento, porque isso foi necessário, durante a universidade. É necessário você saber, pelo menos? Mas eu não uso isso no consultório. Entendi. Eu não me sinto habilitado a usar a gemoterapia porque eu não aprofundei meu estudo nisso. Então eu tomo esse cuidado de não fazer qualquer coisa só para ter mais um procedimento terapêutico a mais do que os outros que eu já estou usando. Mas assim, qualquer pessoa que se dedique a cuidar da saúde das pessoas, ela precisa aprofundar cada vez mais os seus estudos, porque não basta um mini curso de uma manhã ou de um dia. É aí que eu quero chegar, eu sempre quero chegar nisso. Atuar profissionalmente mas é o que acontece. Um método terapêutico. Infelizmente é o que tu vai fazer uma formação de um fim de semana, um workshop, e uma semana depois ela já está tratando as pessoas. Quando é uma coisa de formação, digamos assim, uma formação,
Aí o próprio nome já diz, é uma formação. Mas eu participar de um curso seu, vamos dizer, de um fim de semana sobre Ayurveda, e na semana seguinte eu sair tentando atender pessoas, isso aí é uma irresponsabilidade. Não convém. Então, agora, essas pessoas, elas precisam ter que mínimo de graduação, digamos assim, para eu atender. Se eu tiver interesse, vamos dizer, Eustáquio, depois da entrevista com o Paulo Gustavo, adorou o tema ali, vai procurar fazer alguma coisa em Ayurveda. É claro que eu não vou fazer faculdade de naturopatia, naturologia, essas coisas assim. Eu quero estudar só Ayurveda. E aí, qual é o caminho? Existem muitos cursos de formação. Curso de formação? Curso livre de Ayurveda, que não são necessariamente cursos acadêmicos. Como é que você sabe qual é um fidedigno, o que realmente ele tem uma graduação para te oferecer mesmo, e uma outra que não tem fundamentação nenhuma? Como é que você consegue fazer essa triagem? As associações, geralmente, elas surgem para dar esse tipo de garantia dos cursos, né? Então, dou um exemplo. Você tem a Associação Brasileira de Ayurveda. Existe isso, Associação Brasileira de Ayurveda, ok. Existe. Logicamente deve ter um site. Tem. Se eu não me engano, é Abra. Tá. Site. E ali, em tese, você tem uma garantia de que é um estudo sério, fidedigno, legítimo, que vai te dar uma boa formação. E uma boa informação também. Formação e informação, importantíssimo. Então, mas tudo depende muito da qualidade dos instrutores do curso. Sem dúvida. O corpo docente que dão excelentes cursos de Ayurveda, mas não são necessariamente vinculados à associação disso e daquilo. Claro. Então, você precisaria ter um conhecimento prévio daquele instrutor, se você tem, ou por indicações, isso vale muito também, você procurar, às vezes, uma própria comunidade no Facebook sobre a Ayurveda e lá lançar uma pergunta, olha, qual é um bom curso de formação Ayurveda? Claro. Aí você vai receber várias sugestões e você vai calculando ali qual recebeu mais conceituação positiva do que outros. E pode muito bem, aí a pessoa, esses cursos oferecem o quê, por exemplo? Uma dessas especialidades ou uma visão geral? Como é que é isso? Você tem uma formação geral. Onde você vai contar toda essa história, essa fundamentação que você acabou de passar, né? O que é dosha, o que são aquelas. Tem mais coisas que você vai falar daqui a pouquinho, né? Tem mais terminologias lá dentro que eu sei. Então é toda essa base, né? E depois disso, aí você, como é que você... No currículo de uma formação, você tem toda a informação teórica, filosófica por trás do Ayurveda, a base de sustentação da medicina ayurvédica e, obviamente, depois você, com essa compreensão toda, você passa a estudar as terapias na prática também. Sim. A teoria e a prática das terapias. Então, geralmente, essas formações são para você ter ciência do que é a Ayurveda. Sim. E depois aí existem outras... Durante as formações você já vai estudar na prática, inclusive, as terapias. As terapias? Ah, que mas legal. Você primeiro Quanto tempo são essas formações, Paulo? Você tem ideia? Varia. As formações Você ficou 2 anos, mas o seu é pós-faculdade. Isso. Uma formação boa, ela varia entre 1 ano e meio e 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, olha aí. Então não é coisa de fim de semana. Não. 1 ano e meio, 2 anos. Existem cursos livres, isolados, de noções gerais de Ayurveda, mas isso não gradua, não capacita a pessoa a se tornar um terapeuta. Claro, é outra história, exatamente. Tem. Mas assim, existem cursos relacionados à Ayurveda, por exemplo, cursos de massagem ayurvédica, isolados. Alguém que fez um curso de Ayurveda, seria muito interessante depois fazer um curso só de massoterapia, porque você vai especializando... Na terapia que você se familiariza, vamos dizer. Vai aprimorando o seu conhecimento naquilo. E tem cursos de massagem ayurvédica que chegam a durar 1 ano. Opa! Mas só naquilo. Sim. Entendeu? Aí você pode fazer cursos dessas outras várias terapias que eu citei, de fitoterapia ayurvédica. Você vai fazer cursos... Que é? Fala para mim sobre... Vamos falando aí. Fitoterapia ayurvédica. Qual é a diferença da fitoterapia tradicional com a ayurvédica, por exemplo? A fitoterapia tradicional, que nós conhecemos aqui no Brasil, é a terapia com base em plantas medicinais. Perfeito. Mas plantas brasileiras, né? Com base numa análise do conhecimento médico comum do Ocidente. Isso, exatamente. A fitoterapia ayurvédica, ela tem toda uma base na filosofia do Ayurveda e ela se utiliza pode se utilizar de plantas que são comuns só
na Índia. Tá. Tá? E pode se Tem valer... plantas que são comuns só na Índia Sim, mesmo? Não sim. temos no Brasil, por exemplo. Tá. Não, e há plantas que você tem no Brasil, mas você tem plantas que são de efeito semelhante. Ah, tá. Então, que é o mais fácil da gente trabalhar Claro. no Brasil. Em vez de ficar importando os remédios ayurvédicos da Índia, você pode ver quais as plantas que têm princípios ativos semelhantes e fazer uso dessas plantas E brasileiras. funciona? Os mesmos Funciona. princípios ativos? Funciona. Funciona, Tá. funciona. Creio que a maioria dos terapeutas ayurvédicos fazem essa adaptação. Ok. Tá? Os cursos de formação aqui no Brasil, eles já passam isso. Já te dão a informação das plantas que são semelhantes, são plantas brasileiras. E aí você faz formulações, você tem fórmulas para a pessoa tomar isso, tomar aquilo, só que daí o uso da fitoterapia ayurvédica, aí ela é com base no tipo de desequilíbrio do dosha. Sim. Entendeu? Não é uma planta simplesmente analgésica porque você está com dor de ela cabeça. não trata dos sintomas, né? Isso, ela vai procurar tratar a origem do A desequilíbrio. origem, a causa. Que daí, Tá. no caso, são os doshas. Outra parte aqui, depois nós vamos entrar, porque eu sei que depois do dosha tem mais algumas terminologias ali e tal. Mas eu vou perguntando. Alimentação ayurvédica, dieta ayurvédica também, que se fala muito. O que é isso? Qual é a Que eu falei diferença? sobre fitoterapia, só que aplicado ao conceito ayurvédico. Sim, mas hoje é a moda, né? Moda. Só se fala para tirar gordura abdominal, para isso, aquilo. Você não pode comer isso, pode comer aquilo. Qual é a diferença? No que se baseia a dieta ayurvédica? Você pode comer de tudo? Ela é vegana? Ela é restrita? Como é que é isso? Como é que é a dieta ayurvédica? Aí entra os conceitos que eu te falei. Também depende da anamnese, vai Depende depender disso. da Mas individualidade. ela não tem restrição nenhuma. Eu posso, porque a Índia a gente sabe que é um país, por exemplo, que não ingere carne bovina, né? Então, mas ela te restringe. Então, aqui no Ocidente nós ingerimos carne bovina. Então, ela tem alguma restrição nesse aspecto ou não? Não. Geralmente, o tipo de dietoterapia ayurvédica ou de alimentação ayurvédica, ela geralmente, por conta dessa tradição Sim. indiana, ela se vale mais de alimentos vegetarianos. Vegetarianos, Vegetarianos ou veganos. Aí depende da necessidade de cada paciente ou interagente que está submetido ao tratamento. Então, Sim, então, o tipo de desequilíbrio que aquela pessoa tem faz com que você precise montar uma orientação alimentar específica para aquele caso. Então não existe uma alimentação universal ayurvédica. Sim, claro. Você vai adequar ao paciente. A alimentação né? ayurvédica não é um cardápio. Certo. A alimentação ayurvédica, ela obedece ao exame da individualidade do ser. Então, em síntese, ela quer a medicina, o tratamento ayurvédico quer devolver a você o teu equilíbrio, digamos assim, em todos os sentidos. Esse tipo de tratamento ele é muito abrangente. Por quê? Eu, na verdade, tomo o Ayurveda como um sistema de educação. Em que sentido? O Ayurveda é a ciência da vida, é o conhecimento da vida. Uma pessoa que ela está com desequilíbrios psíquicos, físicos, etc., ela é uma pessoa que ainda não sabe como viver de forma saudável, de forma equilibrada e harmoniosa. Um terapeuta ayurvédico, ele vai ensinar como a pessoa viver em equilíbrio. Então, não é pura e simplesmente uma terapia. Sim. É um sistema de educação. Claro, É um envolve. aprendizado. Você falou, no começo você foi feliz quando disse que é uma visão holística de tudo, né? E esse sistema de aprendizado é no sentido de você saber como o seu corpo é constituído, como a sua mente é constituída, e com base nessa sua característica individual, você ter consciência de quais são os melhores alimentos que vão te promover saúde e bem-estar, quais são os melhores hábitos que você pode ter que vão te promover saúde e bem-estar, o que você deve evitar, o que você não deve evitar, o que você deve buscar, o que você não deve buscar, para manter-se funcionando em harmonia. Você pratica o Ayurveda? Pratico muitas coisas do Ayurveda, sim. Você pratica. Você acredita que, desde a sua formação nisso, representou muita coisa? Você percebeu uma importância, digamos, na sua automedicação disso? Automedicação não, usar o autotratamento. O autotratamento. Me acrescentou muita coisa. Acrescentou muita coisa. Acrescentou.
Na realidade, o meu trabalho terapêutico comigo, ou o meu trabalho terapêutico em consultório, ele não é exclusivamente ayurvédico. Claro. O Ayurveda é um dos conhecimentos que me agregaram muita informação e ferramentas para o meu trabalho terapêutico como naturólogo. Mas não é exclusivo o meu trabalho com Sim, Ayurveda. você já pega uma série de outros ensinamentos, assim, outros se você, conhecimentos. com base nisso que eu estou falando, eu não seria uma pessoa que é o exemplo 100% da vida ayurvédica. Tá? Porque eu não uso da Ayurveda como uma filosofia de vida. Sim. Né? Mas é uma ferramenta que eu tenho, com muito importante, que me agregaram muito e que até hoje me ajudam. Foi bom você falar isso, porque então a pessoa não deve abrir mão de nada. Ela deve, como é que se diz? Se alguém se interessar pelo que nós estamos conversando hoje, que vai se interessar com certeza, por isso que eu tenho feito perguntas mais abrangentes, assim, para poder esclarecer bem, não abandone o seu tratamento que você está fazendo. Busque a Ayurveda também como uma opção, né? Vai fazer a sua anamnese e depois continua com a sua fitoterapia, com o seu homeopata, sei lá, acho que você tem que ter... É possível essa comunicação entre os tratamentos, ou entre as linhas de tratamento. Mas, no caso, se você faz um tratamento médico convencional e procura um tratamento ayurvédico, ambos os lados, ou seja, o terapeuta ayurvédico e o médico vão convencional, querer te ajudar. Precisam saber isso. Que você está fazendo outros tratamentos. Claro. E ambos precisam ser informados disso. Para quê? Para que haja uma comunicação possível. E uma interação, né? O terapeuta ayurvédico não pode dizer, olha, pare de fazer o tratamento com o médico convencional. Claro. E nem o médico convencional deveria falar, pare de fazer um tratamento ayurvédico, porque isso tudo é besteira. Isso. Então precisa haver a ética das duas partes. Tá? E o mínimo de coerência e consciência de quem está submetido ao tratamento. Isso. Vamos voltar para o começo lá. Estávamos nos doshas, né? Uhum. Existe mais aí. Além dos doshas, tem outras coisas. Tem uma coisa que começa com S também. Como é que é o termo? Fala para depende em relação a quê? A própria Ayurveda, a divisão dela, não é só os doshas que existem, né? Não. Que mais tem? Mas a formação do ser. A formação do ser. Ela é definida pelo dosha. Pelo dosha, que é o conceito de genética e herança genética que a gente aplica aqui no Ocidente. Tá. Em cima disso você consegue dar sequência, vamos dizer, é a tua base para você fazer. É a base do conhecimento ayurvédico. Tá, e o tratamento ayurvédico em si, claro que depende de N fatores, né? Mas é um processo moroso, é um processo de paciência. Como é que é isso? Assim como da medicina ocidental comum, depende do caso, depende da seriedade do desequilíbrio. Há tratamentos médicos comuns que duram 1 ano. Sim. Tá. Há tratamentos ayurvédicos que duram algumas poucas semanas. Depende do tipo de problema apresentado por aquele ser. O que é comum também, Eustáquio, são clínicas de Ayurveda que propõem e trabalham com tratamentos intensivos. Que tem diversas especialidades da Ayurveda dentro da clínica. Isso. São tratamentos mais profundos, cujo resultado é muito nítido, em curto espaço de tempo. É um tratamento que algumas clínicas oferecem, que você fica 7 dias internado na clínica, Opa. 10 dias internado numa clínica, às vezes 14 dias internado numa clínica, e ali todos os hábitos que você vai ter, do dormir ao acordar, do acordar ao dormir, sim, é 100% ayurvédico, é 100% dentro do contexto da medicina ayurvédica, aplicado à sua individualidade. Aí, no caso, ali nas clínicas trabalham muito com tratamentos que são chamados de panchakarmas. Panchakarmas? Isso. Panchakarmas são terapias intensivas. Isso, que é a Ayurveda. São 5 terapias intensivas que a Ayurveda oferece, que são terapias de desintoxicação física e mental. Tá. Que são terapias um pouco mais invasivas, mas que têm um efeito desintoxicante surpreendente. Em todos os sentidos? Todos os sentidos. Físico e psíquico e mental, tudo? Sim. A pessoa ela se renova dentro de uma terapia como essa. Tá, muito... Mas daí no caso, como eu disse, é intensivo. Você fica... Isso aí, direto, exatamente. Como uma coisa de imersão, né? Você fica lá dentro. Então assim, essas terapias intensivas envolvem, por exemplo, a limpeza do intestino. Tá.
a limpeza do fígado. Aquela de expelir pedras e toda essa coisa aí? Também. Puxa vida. A limpeza do estômago, a limpeza do sangue, a limpeza do cérebro, a limpeza das vias aéreas. Essas terapias, elas são extremamente eficazes. Mas assim, por que o Ayurveda define? Que a doença ela é causada pelo acúmulo de toxinas. Sem dúvida. Físicas e mentais. Físicas e mentais, claro. Elas... Uma vez que você vai desintoxicar o seu corpo, você vai se ver livre da doença ou prevenir as doenças, né? Mantendo a sua saúde sempre. Todos nós somos acumuladores de toxinas. Todo dia a gente acumula toxina. Né? Muito. Pelos hábitos alimentares, pelo ar que a gente respira, pelas emoções que a gente sente, pelos produtos que usamos na nossa pele, cabelo, desde o sabonete, shampoo, tudo. Sim. O flúor que está na água, nos cremes dentais. Tudo isso intoxica o nosso corpo. Os metais pesados presentes em alguns alimentos e na água. Então você precisa de uma terapia que vá no íntimo do seu organismo e que extraia de lá essas toxinas que muitas vezes estão dentro das células, estão circulando no seu sangue. Então, às vezes, não basta um tratamento mais leve, são os purva karmas, que vai te convidar a tomar um chá, tomar uma fórmula fitoterápica, etc. e tal, porque eles não são tão eficazes quanto os panchakarmas. Um panchakarma geralmente é aplicado nas clínicas como o início do tratamento, para depois você ir produzindo a manutenção da saúde da pessoa ou ir dando continuidade com esses... Panchakarma que você falou? Panchakarmas. Os panchakarmas são esses de até 15 dias que você falou, é isso? Generalizando, tá. Então você faz isso primeiro e depois você dá uma sessão de continuidade, é isso? Onde existem clínicas que podem oferecer isso, porque você precisa de uma estrutura muito adequada e adaptada para esse tipo de tratamento. Sim, vamos dizer... Um consultório ayurvédico comum, ele não tem condições de fazer isso tudo. Então, vamos dizer, eu fiz 2 semanas numa clínica, né? Depois disso, o que eu tenho que fazer? Claro que eu vou sair de lá com uma série de condutas que eu devo seguir. Mas aí a pessoa tem que voltar frequentemente para a clínica ou não? Frequentemente não. Não. Dali você já sai com uma orientação no campo da alimentação, no uso de algumas plantas medicinais, fitoterápicos, no uso de alguns hábitos, daí depende muito do que você vai precisar. Práticas no campo respiratório, meditativo, tudo isso você sai com essa orientação a partir dos terapeutas que vão te atender. E você tem, aí depende da forma de atuação de cada clínica, de cada terapeuta ayurvédico, você tem os retornos. Sim. Então você pode fazer um retorno um mês depois, depois no outro mês, para você fazer a manutenção. E como é que não existe, vamos dizer, não é traumático o tratamento, digamos assim, não existe contraindicação nenhuma para tratamento ayurvédico? Existe algum tipo de contraindicação? Não existe contraindicação nenhuma se o terapeuta for um bom terapeuta. Sim, o que poderia ter, qual seria o perigo de uma contraindicação? O que poderia não fazer alguma coisa bem sucedida? Um diagnóstico incorreto. Diagnóstico incorreto. Por quê? Se o diagnóstico for incorreto, você não vai identificar exatamente a necessidade daquele indivíduo. Portanto, se você identifica que o tipo de desequilíbrio do dosha dele é outro, se você não identifica o dosha original dele, identifica outra coisa, aí todas as terapias que você vai usar, você vai se basear no diagnóstico errado. Que verdade, pode ir contra as necessidades daquela pessoa. Então pode produzir desequilíbrios ao invés de equilíbrios. A fitoterapia usada, por exemplo, o princípio ativo tem contraindicações? Tem? Aí é que está. Então isso é importante. Por isso que a pergunta foi... Há um equívoco muito frequente na sociedade em achar que coisas naturais não produzem mal. Exato. E o que é natural não faz mal. A frase rebatida e rebatida das pessoas. E faz. Não é o fato de ser natural. Eu costumo dizer que veneno de cobra é natural, mas se é uma cobra te pica, você pode morrer. Isso. Mas é natural, né? Claro. Mas assim, a planta é natural, mas você tem plantas venenosas. Muito venenosas. Então, assim, na fitoterapia, excluindo essa questão das plantas venenosas, a dosagem
é que pode definir se aquilo vai ser um remédio ou um veneno. Um veneno, isso. Em tudo na natureza Tudo, é isso. tudo. É a Exato. forma como você aplica. Você tem veneno de cobra, mas o veneno de cobra pode ser usado como antídoto Sim. para picadas de cobra. Isso, não é? que injeta no cavalo, o cavalo produz os anticorpos, devolve e vira. Exato. Então, para tudo você tem que ter essa noção do equilíbrio, a dosagem certa para cada caso. Por isso você precisa entender o que é que está acontecendo com aquele indivíduo, para você saber se você dá uma dose maior, uma dose menor, usa essa ou aquela planta. As plantas, elas têm interações, algumas têm interações medicamentosas, quando você faz uso de outro remédio, Sim. por exemplo, são cuidados. Então, por isso a formação de um terapeuta ayurvédico tem que ser uma boa formação. Então, voltando ao que o Paulo falou no começo do programa, busque em associação, Abra, né, que você disse, provavelmente Abra, ele não tem certeza, mas Associação Brasileira de Ayurveda. Isso, procura lá, através de lá buscar profissionais gabaritados para você fazer uma anamnese boa, para você poder estar seguro no que você vai fazer. Me diz uma coisa, hoje, um dos grandes problemas da humanidade, do nosso dia a dia aqui, são pessoas depressivas, pessoas com problema mental. Mental não é de debilidade mental, não. Esses conflitos, essas coisas, esses contratempos que a vida nos proporciona, tem muita gente que não está preparada para isso e não sabe como lidar com isso. A Ayurveda é um bom caminho para isso? Sim. Para doenças psicossomáticas, doenças mentais, doenças não posso considerar como doença, mas desequilíbrio, né? Tudo é desequilíbrio, né? Tudo é desequilíbrio. Porque tem coisas seríssimas, né? Transtornos, né? Ansiedades, essas coisas que a turma vai lá com aquele tarja preta que tá ajudando por um lado, mas está arrasando pelo outro. Como é que a Ayurveda atua nesse nível aqui que muita gente está desesperada, é o termo certo mesmo, desesperada para buscar um socorro, uma cura, que a pessoa tem consciência de que ela está. Uma pessoa depressiva, que é um dos grandes problemas hoje, a gente sabe que ela não tem vontade de nada, ela fica prostrada e não tem condição de reagir, mas ela quer, no seu íntimo, ela gostaria de reagir, de ter um alento, a força que a mãe, o pai, o marido, o companheiro pede para que ela tenha, ela se sente impotente. Como é isso? Como a Ayurveda poderia ajudar nesses aspectos, ô Paulo? A Ayurveda tem uma atuação muito boa, porque entra no que estávamos falando mais cedo. Uma vez você identificando a causa do desequilíbrio, fica mais fácil você tratar aquela consequência. Qual é o grande problema da medicina convencional hoje? Ou da psiquiatria convencional hoje? Eu digo convencional porque até na Ayurveda existe psiquiatria, na Índia no caso. Né? Olha que bacana, Existe uma especialidade ayurvédica na Índia que é psiquiatria. Puxa. Mas a psiquiatria convencional, qual que é o grande problema? É você tomar todo e qualquer sintoma semelhante e aplicar um remédio comum. Isso. Depressão. Você precisa do remédio tal, tarja preta. Todo mundo conhece, até os nomes, qualquer pessoa conhece os nomes. A pessoa, ela sofre de ansiedade. Remédio tal, ansiolítico tal. Isso aí. Mas isso só vai ao encontro do sintoma. Perfeitamente. Um terapeuta ayurvédico, um bom terapeuta ayurvédico, ele vai se ocupar em tentar entender o que é que está gerando a depressão, o que é que está gerando a ansiedade, o que é que está gerando aquele mal-estar psicológico, aquela angústia, porque muitas coisas podem gerar ansiedade, muitas coisas podem gerar angústia, muitas coisas podem gerar medo. Nossa, N fatores, né? Então eu não posso tratar importante o terapeuta. A ansiedade de todas as pessoas do mesmo modo, porque cada um pode ter uma causa diferente. Eu posso estar ansioso porque eu vou ter uma entrevista de emprego daqui a um mês e estou num período de ansiedade grande. Eu posso estar ansioso porque eu talvez tenha que fazer uma cirurgia. Eu posso estar ansioso porque eu vou encontrar a minha pessoa amada que daqui 2 meses vai chegar no Brasil. Eu posso estar ansioso porque eu estou sem dinheiro. O que é que está acontecendo com aquele indivíduo? Aí você tem que ver quais as terapias que vão ao encontro daquela causa e não ao encontro do efeito que é o sintoma. Então, mais uma coisa, tem condição de ajudar a Ayurveda, o Paulo falou,
E o mais importante, repito aqui o que ele falou, é a capacidade do terapeuta que você vai encontrar. Capacidade dele ser capaz, de fazer uma anamnese perfeita e de encontro ao problema. Porque aí, você sabendo, eu sempre ouvi falar que a cura é quase garantida se a anamnese for correta. Isso aí é uma coisa antiga até que... E você estava falando alguma coisa há pouco da Ayurveda, que até uma amiga minha, doutora Gilda Moura, uma psicóloga e hipnóloga, você deve conhecer a Gilda Moura, né? Eu fumei durante quase 40 anos. E ela disse para mim em certa ocasião: "Ô Grego, eu posso fazer você parar de fumar a hora que eu quiser, a hora que você quiser, através de hipnose e toda aquela coisa." Mas o que ela me falou depois, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom repetir, porque cabe bem o nosso tema hoje. Ela disse: "Não adianta eu te hipnotizar e fazer você parar de fumar. Você parou de fumar. Mas se nós não cessarmos a causa que levou você a começar a fumar, você entendeu? Então fica aquela interrogação, a qualquer momento você pode voltar a fumar." Então é importante isso aqui que você fala, porque exatamente não adianta eu vou fazer um tratamento ayurvédico, uma massagem ayurvédica, vou lá, passou a minha dor na lombar que eu estava sentindo, e eu achei que eu estou curado. Não, né? O que me levou a fazer aquela coisa? Postura, alimentação, exato, sei lá, intoxicação, como você disse. Existem só os paliativos ayurvédicos como um remédio. Exato, exato. Mas toda pessoa ela merece receber um alívio do desequilíbrio dela naquele momento. Porque, por exemplo, quem está com dor, quem tem dor tem pressa, a gente costuma dizer. Tem. Então você precisa algo, obviamente, que vá ao encontro daquela necessidade momentânea, que é consequência, mas simultaneamente você tem que fazer um tratamento para a causa. Sem dúvida, você tem que buscar. Tem que fazer. Aliviou, agora vamos buscar. Claro. Mas as pessoas são assim, infelizmente, né? Curou a dorzinha, agora então não quero mais saber de... Agora vamos lá, pra gente fechar a questão. Você é naturólogo. Isso. Fala um pouquinho o que é um naturólogo. Existe tanta formação universitária hoje? Uhum. É naturopata, naturólogo, naturologista, nutrólogo, nutricionista, e começa... Fala o que é o nutrólogo. O que um nutrólogo... o naturólogo... Tá vendo a minha? Eu acabei de confessar. O que um naturólogo estuda e o que um naturólogo se forma para quê? Uhum. Essa confusão dos termos, das terminologias, ela é extremamente comum. As pessoas fazem essa confusão quando me perguntam o que eu faço. Eu sou um naturólogo. Aí há de tudo, né? Penso que você cuida da natureza, sei lá. Sim, que eu ando pelado, daí confunde com naturismo. Isso, naturismo, exatamente. Mas não, um naturólogo é um profissional que se formou em naturologia. O nome correto de quem se formou em naturologia é naturólogo. Sim. Tá? Então, naturologia é o nome de um curso acadêmico de nível superior que te gradua para atuar nessa área. Tá? Naturopatia é um termo um pouco diferente da naturologia, apesar de um naturopata poder atuar com os mesmos tipos de tratamento que o naturólogo. Só que no Brasil, naturopatia não é um curso de nível superior. Ah, sim. Importante isso, tá? Tá? São cursos isolados. Tá. Cursos técnicos na área, e não tem um curso de naturopatia, dificilmente vai durar 4 anos, 5 anos, que é o tempo de duração médio de um curso de naturologia. Às vezes é um curso de 2 anos, é um curso de 1 ano, aí depende. E o que um naturólogo faz? O naturólogo, ele trata da saúde das pessoas em âmbito holístico, integral, cuidando das necessidades físicas e psicológicas, além de cuidar do desenvolvimento do indivíduo. Então é um Ayurveda? Uma das bases da naturologia é a Ayurveda. Outra base da naturologia é a medicina chinesa. Outra base da naturologia é a medicina xamânica. Todas são terapias naturais e todas essas terapias que você acabou de citar agora, elas fazem parte do currículo da naturologia? Sim. Sério? Sim. Você tem matérias de Ayurveda, você tem matérias de medicina chinesa, tem matérias de medicina xamânica. Mas são matérias, não é uma formação, como eu tinha dito. Sim.
Aí se você se afiniza com uma dessas medicinas, dessas linhas terapêuticas, aí você pode fazer uma especialização, aí você aprofunda o seu conhecimento. Então, o naturólogo tem a sua clínica, é isso? Tem o seu consultório. O naturólogo ele pode atuar em spas, clínicas, consultórios, hospitais. Hoje, agora, recentemente, esse ano, sim, o Sistema Único de Saúde já está liberado para fazer uso de Ayurveda, por exemplo, e outras técnicas naturopáticas, naturológicas nos atendimentos. Aqui nós temos a UFSC, aqui, inclusive, o Hospital Universitário, que abriu para essas medicinas alternativas. É fantástico isso, né? O SUS, que todo mundo já sabe também. Então, isso favorece os naturólogos, digamos assim? Favorece. A naturologia ela tá ainda desbravando o seu território. Tá. Ela ainda está se fazendo conhecer, apesar de que boa parte da população nem tem a mínima ideia do que é a naturologia. Não tem mesmo. Por isso que eu falei para você dizer o que é. Por isso fica um palavrão que a pessoa não consegue decodificar na hora que escuta. Primeiro precisa definir, né? Porque naturo, começa com naturo e aí tem um monte de derivações, né? Por isso, me diga, matérias que fazem parte da formação em naturologia. O que você estudou nesses... Quantos anos são? São 4 anos e meio. 4 anos e meio, olha só. Aí todo mundo pergunta, o que você estudou 4 anos e meio? Então, muita coisa. Muita coisa? Muita coisa. Você tem matérias de base da área de saúde, que é anatomia, fisiologia. Tudo isso tem... Sim, tá. Você precisa conhecer o corpo humano. Né? Claro. Você tem matérias de psicologia aplicada à naturologia, você tem matérias relacionadas, como eu tinha falado, matérias só de Ayurveda, você tem matérias de medicina xamânica, medicina chinesa. Você tem matérias... Na minha época eu tive matéria de botânica, inclusive. Claro. Para depois você estudar fitoterapia. Fitoterapia, sim. Mas aí você tem essas matérias de cada uma dessas terapias. Fitoterapia, florais de Bach. Você tem matérias no campo da auriculoterapia, você tem matérias no campo da aromaterapia, reflexologia, tudo. Massoterapia, cromoterapia, gemoterapia ou cristaloterapia, dietoterapia ou nutracêutica. Você tem inúmeras, é muita coisa. E você acabou de dizer, bacana isso aí, olha, é amplo e... Matérias de física quântica. Física quântica, olha só. E me diz uma coisa, com quem que o naturólogo trabalha? Ele faz parcerias com quem? Geralmente você vê um naturólogo, além de trabalhar sozinho, claro, na sua clínica, no seu consultório particular, ele trabalha em conjunto com que uma outra área que é muito afim, vamos dizer? Qualquer área de saúde. Qualquer área de saúde. Qualquer uma. Seria muito positivo se houvesse essa... Existe essa possibilidade de interação entre a medicina alopática e a naturologia? Total, desde que os profissionais se respeitem. Respeitem, sim, claro, o limite da sua área. Tá, você que é um naturólogo, nós sabemos, por exemplo, os conselhos regionais de medicina e até o próprio Conselho Federal de Medicina, eles são muito rigorosos. Não com o próprio médico e também com qualquer tipo de medicina não pode nem usar essa palavra, de terapia que seja alternativa. Então, como é que você já tem um certo tempo de formação, né? Como é que você tem verificado essa interatividade entre o que você acabou de dizer aqui, o médico, a medicina alopática com o naturólogo? Você tem encontrado resistência? Porque, infelizmente, o médico é regido pelo seu conselho, né? Porque ele fica preocupado com abertura de sindicâncias e todas aquelas coisas que você sabe, que eles todos temem. Como é que é essa interação? Eu já encontrei algumas resistências da parte de médicos em relação ao meu trabalho, de pacientes que faziam tratamentos conjuntos, comigo e com outro médico, um psiquiatra e tal. E já encontrei resistência na parte desses outros profissionais em relação ao meu trabalho. Mas não no sentido de orientar o paciente a parar de fazer, mas desacreditando esse trabalho ou fazendo uma crítica a esse tipo de abordagem terapêutica. Sem conhecer, né? Sem o conhecimento, infelizmente é isso. Sem o conhecimento. Então, aí depende muito do nível de arrogância do outro profissional. Não é só no medicina. Mas você acha que está caminhando bem, digamos assim? No geral dá para se... Tá caminhando bem, mas existe algo que eu critico muito na área dos tratamentos naturais, que é o que muitas pessoas, que elas próprias trabalham com a área dos tratamentos naturais, mas fazem
com que a sociedade cria um conceito bem pejorativo em relação à área, associando o quê? Esoterismo à área. Infelizmente, mas isso, Paulo, eu acho que isso é mais em função, tenho quase que certeza, é mais em função de conduta de muitas pessoas que fizeram com que essa imagem permaneça, digamos assim, quase que cristalizada isso aqui. Então, condutas erradas trazem bons profissionais hoje, mas eles carregam, infelizmente, o que algumas pessoas fizeram. Então, essa imagem que tem que ser mudada. Né? Então, assim, os médicos que geralmente têm uma resistência ao trabalho de um naturólogo estão muito influenciados por esses conceitos. Sem dúvida, claro. Eles já pegaram muita encrenca de gente irresponsável. Porque fica no pensamento comum a ideia de que esses tratamentos, por serem tratamentos naturais, eles dependem da fé da pessoa para funcionar. Isso. Ou seja, tem um efeito placebo. Isso, na realidade, exatamente. E você escuta muito pessoas dizendo, mas isso atesta só a ignorância dessas pessoas ou desses profissionais, de que essas terapias não têm comprovação científica. Quem diz isso, duvido que tenha se tirado 10 minutos para fazer uma pesquisa de exatamente artigos no Google, científicos, né? No Google, por exemplo, tá no Google acadêmico. Exatamente. E tem lá inúmeras pesquisas sobre todas essas áreas terapêuticas. O que você falou a palavra-chave, né? Precisa existir o respeito, né? Então acho que trabalhando, tudo que é trabalhar em conjunto é muito mais fácil. Né? Paulo, você atende, você trabalha, você tem uma outra atividade também, né? Você é escritor, você é palestrante e você dá palestras pelo Brasil inteiro. Para alguém te contatar, você atende, além de você atender na sua cidade natal, que você é de Taubaté, né? Do Vale do Paraíba, em São Paulo, você atende quando você faz viagens para outras atividades que você tem, você atende pessoas também, se caso necessário ou não? Sim. Às vezes sim. Às vezes sim. Eu, algumas vezes que eu vim a Florianópolis, já fiz alguns atendimentos. Já fez atendimentos, tá? Como naturólogo? Fiz atendimentos na Bahia, fiz atendimentos em São Paulo. Aí depende da organização que a gente vai fazer. Perfeito. A gente pode dinamizar a minha ida a um local e as já pessoas organizar interessadas. As pessoas interessadas, mas porque às vezes eu tenho atividades de palestras sim. à noite ou só nos finais de semana e às vezes eu tenho uns 2 dias. Não, e às vezes você tem palestra que não tem nada a ver com o tema naturologia, é isso que Exato. eu quero dizer. Então teria que. Então agora aí embaixo você está vendo o e-mail do Paulo, pode contatar o Paulo, ver a agenda dele. Você tem site, você tem blog também, né? Ou o blog não funciona, não está atualizado? Já deixamos ele desatualizado, então a gente vai criar outra história ali. Mas podem me contatar pelo próprio Facebook com o meu nome. Facebook, exatamente, ou então veja aí embaixo o e-mail dele, contate, veja a agenda dele, pergunte se quando é que você pode. Você tem alguma previsão de vir para Salvador? Tem previsão para ir para Tocantins? E às vezes eu faço atendimentos online também. Também? Atendimento online, olha só. A gente usa o recurso do Skype, do Hangout. Hoje essa modernidade já ajuda bastante. Às vezes eu atendo pessoas de outros estados através desse recurso e funciona bem. Paulo, eu acho que o nosso programa hoje foi de grande utilidade, principalmente para mim, né? Eu gosto sempre, nossa, quem mais aprende aqui sou eu, mas eu acho que para você vai agradar bastante também, para você saber, desmistificamos um pouquinho, não tem nada de desmistificar, nós mostramos um pouquinho o que é a Ayurveda, né? Agora, o objetivo é fazer com que você fique curioso, vá lá no Google, pesquise mais, veja a Abra que ele falou, procure um profissional competente e faça. Quando a gente quer alguma coisa, a gente busca alguma coisa para a gente se socorrer, né? Então nós estamos aqui mostrando alternativas e pelo que foi mostrado, a naturologia e a própria Ayurveda, puxa, você se curando em todos os níveis e resolvendo a causa dos seus problemas de todas as ordens, né? Eu acho que qualquer um vai querer. Claro que exige um pequeno sacrifício, ou grande, mas quem quer tem que fazer isso para poder alcançar. Não é isso? Então, deixo para você suas considerações finais para o nosso telespectador. Manda o teu recado. O que eu poderia dizer a vocês que nos assistem aqui no Vida Inteligente é que se houver o interesse em se aprofundar no entendimento que seja Ayurveda, naturologia, ou que se houver o interesse em aprofundar-se no cuidado da sua saúde, procure um profissional qualificado na área ou estude. A internet hoje disponibiliza conhecimentos fantásticos, mas de alguma forma
conselho que eu poderia dar a vocês que nos assistem é: cuide melhor da sua vida. Aprenda a administrar a sua mente, aprenda a administrar os seus hábitos, que dependem de uma mente equilibrada, aliás, e tente se desenvolver. Há inúmeros caminhos para isso. Falamos aqui de Ayurveda, falamos de Naturologia, que são alguns dos caminhos possíveis para você chegar um pouco mais longe e viver com uma qualidade de vida maior. Então, equilibrar o que você pensa, o que você sente, o que você come, seus hábitos, suas atividades físicas, suas emoções, é fundamental para você viver em equilíbrio. É uma carência que a humanidade tem hoje. Com certeza. E na dificuldade que as pessoas têm de fazer isso sozinhas, um profissional pode ajudar bastante. Então, se houver interesse, busque na sua cidade, busque de alguma forma alguém que possa te dar as orientações necessárias para você viver com mais saúde. É isso. E o Paulo assista, eu recomendo, joga lá no YouTube. Paulo já falou sobre mental, mas já falamos sobre alguns outros temas aqui. Joga lá no YouTube, programa Vida Inteligente, coloca o nome dele, Paulo Gustavo Tavares, você vai ver os programas para você ver as outras áreas onde ele abrange, onde ele trabalha, principalmente na yoga da mente, que nós já fizemos aqui programa e que seria interessante você assistir para vocês perceberem o holismo da questão que nós estamos envolvendo. Então, Paulo, obrigado pela sua participação e para você que fica, um fraterno abraço e um feliz sempre.